ideia hoje é conversar com vocês sobre texto em língua estrangeira, leitura e pistas. Isso! Pistas que os textos nos dão e que nos ajudam a entender a mensagem que ele quer comunicar. Estratégias de leitura em língua inglesa. Essas pistas que os textos apresentam nos levam a fazer inferências sobre o conteúdo. Talvez você esteja aí se perguntando: o que é inferência? Inferência é uma coisa que fazemos todo dia, toda hora. Se você tem um cachorro em casa, ele começa a choramingar, cheirando e raspando a porta que dá pra rua. Aí você vai inferir que ele quer sair de casa, fazer xixi, talvez. Inferir, portanto, é quando a gente chega a alguma conclusão com base em evidências. Inferência é o raciocínio concluído ou desenvolvido a partir de indícios, de pistas, de sinais, de vestígios. A dedução é um tipo de inferência. Nós, leitores, fazemos inferências constantemente, e não é diferente quando estamos diante de um texto em língua estrangeira. Venha comigo, me acompanhe em uma leitura. O que nos diz essa imagem? A que gênero pertence? Parece um anúncio de um pacote de viagem para assistir a Copa do Mundo na Rússia, não parece? E como é possível entender que essa é a mensagem do texto? Veja a imagem da taça. Nela está escrito Rússia 2018, ano em que a Copa do Mundo aconteceu nesse país. Repare no gramado. A bola com bandeiras de vários países. Veja o Brasil em destaque. Consegue identificar os preços dos pacotes em dólar? E o nome das cidades? Percebeu que conseguimos inferir o sentido do texto? Criamos um processo mental em que foi possível ler e entender apenas seguindo as pistas contidas nele. Essa é uma estratégia de leitura. Vamos para outro texto. Observe bem. Porque rapidamente percebemos que se trata do certificado emitido por uma universidade. O formato ou o layout do texto é familiar em português ou em qualquer outra língua. Concorda? Usar as estratégias de leitura para entender um texto em língua estrangeira nos livra da dependência do dicionário. O dicionário é importante, sim, mas é preciso usar nossos recursos mentais de entendimento de texto antes de recorrer a ele. Vamos olhar juntos para uma terceira imagem. Dá para identificar outro gênero textual, não? Como na imagem anterior, essa é também uma certificação, mas com honras. Observe os detalhes. Percebe que, mesmo escrita em uma língua que não é o português e tampouco o inglês, conseguimos descobrir do que se trata? Isso é possível porque o gênero textual diploma ou certificado tem uma série de elementos comuns nas diferentes línguas. São esses elementos que nos permitem reconhecer o gênero textual. Aqui, um documento chinês. Seja qual for o país de origem ou a língua usada, esse tipo de documento tem sempre o mesmo formato. Nesse caso, a gente não precisa de uma confirmação linguística do que está escrito. Podemos confiar no conhecimento que temos sobre o gênero textual passaporte. Vamos lá para mais um documento. Esse vem da Romênia. Consegue dizer a qual gênero ele pertence? Além do formato, as palavras parecidas nos levam a afirmar que é uma certidão de casamento. Imagino que ninguém da nossa turma saiba romeno. A língua não é muito comum aqui pelo Brasil, principalmente no sul da Bahia. Mas mesmo sendo uma língua estranha, conseguimos reconhecer palavras muito similares que nos ajudam a confirmar nossa suposição. Essas palavras semelhantes em diferentes línguas são os cognatos. As pistas que os diferentes gêneros textuais têm nos guiam pelo caminho da leitura e da interpretação. Elas nos ajudam a buscar significados em nossa própria experiência de vida e de entendimento do mundo. Dependendo do interesse e do objetivo da leitura, a gente lê de uma determinada maneira. Vamos imaginar que você está na África do Sul, na cidade litorânea Cape Town. Caminhou a manhã toda e agora está com fome, muita fome. Detalhe, você é vegetariano e gosta muito de queijo. Entra em um restaurante e pega o cardápio. O objetivo da leitura é fazer um pedido e matar a fome. O que você escolheria? A gente consegue compreender o texto e atingir o objetivo de matar a fome sem comer carne e ainda com extra queijo.
Nesse cardápio, assim como na certidão de casamento romena e em tantos outros textos, a gente encontra os cognatos, aquelas palavras que são parecidas em línguas diferentes. Agora, vamos testar nossas estratégias de leitura em mais um texto. Antes de qualquer coisa, observe o formato do texto. Identifique a qual gênero ele pertence. Observe o título. Veja a imagem que está ao lado. Observando apenas esses poucos aspectos, já podemos inferir que é uma reportagem sobre exercícios e diabetes, certo? Dentro do texto, algumas palavras são fundamentais para a compreensão de sentido. Elas têm relação direta com o sentido do texto. Geralmente, essas palavras se repetem e, por isso, chamamos de palavras-chave. Essas palavras-chave quase sempre aparecem mais de uma vez no texto. E é também uma estratégia de leitura importante identificar essas palavras no texto que estiver lendo. As outras pistas que não podemos ignorar são as imagens e as palavras cognatas. Tudo isso ativa nosso conhecimento prévio sobre o tema e nos leva a inferir o que o texto está comunicando. Bom, acho que você já pode colocar em prática essas estratégias de leitura no próximo texto em inglês que for ler. E antes de recorrer ao dicionário, tente encontrar sentido no texto, decifrar a mensagem. E boa leitura!